Olá, muito bom dia a todos. Daqui Thiago Raposo passando. Nós estamos começando mais uma live, mais uma semana de lives aqui no Juntos na mesma direção. E hoje o tema da nossa live é aplique essa técnica e neutralize as fraquezas no seu relacionamento. Lembrando que o projeto Juntos na Mesma Direção é um projeto que nasceu da parceria, né? Eu, Thiago Raposo, e da Luciana Sancari. Nós dois somos terapeutas, e, enfim, nós dois atendemos muito em clínica e a gente percebeu que nos últimos tempos começou cada vez mais a aparecer em demandas, né, sobre casais, demandas sobre melhorias de relacionamento, para perceber também que existia ali um padrão, né? Quase todas as pessoas que vinham se queixando do relacionamento, de certa forma a gente começou a identificar os padrões que se repetiam nesses relacionamentos. Então nós decidimos formatar ah, algumas ferramentas, algumas coisas que podem levar essa melhoria a esses relacionamentos, e decidimos montar esse projeto juntos na mesma direção, né? Porque do que importa, né? Estarem juntos, mas em direção opostas, que é o que a gente vê lá fora. Então, o projeto realmente é para trazer algumas coisas, algumas orientações, para que esses casais comecem a aplicar tudo isso que a gente está trazendo e para que eles possam ajustar, então, aí, enfim, as suas bússolas e que comecem a caminhar juntos na mesma direção. Luciana já adentrou a sala, seja muito bem-vinda, Lu, para mais uma semana de lives, de muito conteúdo, de muita orientação para esse pessoal que está nos seguindo aqui. A gente faz isso com muito carinho, enfim, a nossa missão realmente de levar esse conhecimento às pessoas. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Thiago. Como é que está a minha tela? Porque parecia que Tá estava ok. cortando o seu áudio. Tá tudo Não, bem? É? tá, tá ok. Ah, então tá bom. Perfeito, perfeito. Então, bom, estamos, né, nesse projeto, esperamos que vários casais sigam, né, nossa página, que possam melhorar os relacionamentos. Então, estamos vindo aí de uma bateria de lives, vamos continuar essa semana. E até vou passar aqui a agenda dessa semana, né? Então, amanhã à noite, 8h30 da noite, vamos falar sobre as questões. Deixa eu ver. Ah, é verdade. A gente recebe no consultório várias reclamações, né, das mulheres, que os homens nem imaginam que elas reclamam com relação ao relacionamento, né? O Então, que que será? O que quarta-feira. que será? Que será essas coisas que os homens, que as mulheres tanto reclamam que os homens não fazem ideia? Tô curioso já para Então, saber. amanhã Amanhã nós que vamos falar horas? isso. Amanhã, Amanhã, 8h30 da terça-feira, dia noite. 26. Hoje é 25 de abril? Só pra gente identificar, né? Às vezes a pessoa tá acompanhando no nosso IGTV, isso, terça-feira, 26 de abril, às 20 horas e 30 minutos. Exato. Quarta-feira. Quarta-feira falaremos sobre a fragilidade. Você sabe qual é a fragilidade no seu relacionamento? Você sabe quais são as fragilidades? Porque às vezes é mais de uma, né? Então, na quarta-feira, nós iremos também falar sobre as fragilidades e disponibilizaremos uma ferramenta para que você tenha acesso a isso e traga clareza, saiba exatamente o que está acontecendo no seu relacionamento para poder agir, né? Então, a gente precisa disso, ter essa noção, essa clareza para poder agir de forma assertiva. Quinta-feira. Quinta-feira, quarta-feira a live é de manhã, né? 8h30 da manhã. E na quinta-feira, à noite, né? Às 8h30 da noite. Quinta-feira nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui. Vocês estão se entendendo? Quando você fala, você, esposa, namorada, você fala algo e o seu namorado, o seu marido, ele entende aquilo que você está querendo, que você está pedindo, que você está desejando? Ou você fala, ele entende B, entende O, entende Z? Né? Muitas vezes acontece isso, né? Os ruídos na comunicação. Então, na quinta-feira, a gente vai falar sobre isso. Como melhorar essa comunicação em todas as áreas, né? Desde o relacionamento. Então, também são várias ferramentas que a gente passa para melhorar a comunicação do casal. E hoje, Thiago, hoje
Qual vai ser a live de hoje? Vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, né? Ele está já fixado aqui embaixo, enfim, né? Mas as pessoas que estão acompanhando no gravado, né, lá no IGTV, não aparece a fixação, né, o que está fixado. Então eu vou falar para vocês que estão nos acompanhando no IGTV, mas apareçam ao vivo para que vocês possam fazer as suas perguntas também, interagir com a gente. Mas o tema de hoje é aplique essa técnica e neutralize as fraquezas do seu relacionamento, né? Então primeiro vamos contextualizar um pouco, né? É comum quando os casais se conhecem, começam ali a namorar, começa com aquele fogo da paixão. E quando a gente está nesse fogo da paixão, né, a gente costuma até dizer, nós comentamos isso semana passada também, que você está num estado temporal de demência, né? Uma demência que não te faz perceber ou te cega, enfim, para as fraquezas daquela pessoa que você está se relacionando. E quando essa paixão acaba, e quando é que essa paixão acaba? Enfim, não tem um tempo certo. É variável de pessoas para pessoas. Algumas pessoas ficam até 2 anos nesse estado de uma paixão, dessa demência, onde tudo é lindo. Tem pessoas que ficam 3 meses, enfim, varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que não varia é quando esse período acaba, e a gente até precisa, né? Existem autores que dizem que para o amor começar de verdade, é preciso encerrar o ciclo da paixão, aí o amor começa de verdade. Mas quando acaba a fase da paixão e chega a fase da construção do amor, você é como se tirassem realmente as vendas dos seus olhos, né? Então aquela cegueira que você está, aquela demência mental da paixão, você começa sim então a identificar algumas questões, alguns pontos fracos do seu parceiro, então isso começa talvez a virar uma coisa que começa a te afastar, começa a gerar ruídos. Dependendo como for o seu perfil, você vai começar, enfim, a falar, a reclamar sobre essas questões. E ao começar a fazer isso, começa a gerar um ruído, e esse ruído começa a afastar vocês. E é meio que comum a gente começar a só focar nas coisas, nas fraquezas do parceiro. E tem uma frase também que a gente fala muito, né, no autoconhecimento, na PNL, que tudo que você foca expande, né? Então você começa a focar naquelas coisinhas e, enfim, o parceiro não recebe aquilo que você fala, às vezes, como um feedback, recebe como uma crítica, e essa crítica gera mais ruído, e esses ruídos afastam mais vocês, e cada vez mais o relacionamento vai se esfriando, enfim, isso vai crescendo como uma bola de neve. E tem uma ferramenta, essa ferramenta é muito utilizada, inclusive, no mundo empresarial, no mundo dos negócios, em startups, né? Startups quando eles querem validar o novo negócio, ou empresas já consolidadas, é uma ferramenta onde você faz um mapeamento das forças, das fraquezas, das oportunidades, das ameaças. Hoje nós vamos concentrar apenas na primeira parte. Nós vamos fazer uma live, outra live no futuro, onde a gente vai se concentrar na segunda parte. A primeira parte é o quê? São as coisas, a avaliação interna, né? É o interior da pessoa. E a segunda parte é o exterior. O exterior seria as oportunidades e ameaças que estão lá fora. Quais são as oportunidades para esse relacionamento? Quais são as ameaças do relacionamento? Nós não falaremos sobre isso hoje. Nós vamos falar hoje sobre o interno, né? Quais são as forças e quais são as fraquezas. E, de certa forma, nós estamos trazendo, ao mesmo tempo, duas grandes ferramentas que auxiliam muito no mundo empresarial e que foram, de certa forma, adaptadas para o mundo pessoal também, interpessoal e para os relacionamentos, que ajuda muito no crescimento, enfim, desse autoconhecimento. A primeira, então, é essa ferramenta que a gente chama de matriz SWOT. Eles traduziram para o português, né? SWOT vem de inglês, vem do inglês, né? As iniciais que se fala sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então eles traduziram para FOFA, né? Que fica força, oportunidade, fraqueza e ameaça na tradução. E a outra ferramenta que a gente vai trazer também é a ferramenta do feedback. Pessoas, quando assumem, quando tem um certo nível de maturidade, ou empresas realmente também, quando tem essa maturidade, elas incentivam muito a cultura do feedback, né, Luciana? Que é você saber como é que os outros estão te enxergando, para que você tenha a oportunidade de melhorar, enfim, de você trabalhar essas questões. Então, a cultura do feedback, ela é muito... Receber, né?
Receber o Isso, feedback. precisa também saber, a gente vai comentar sobre isso. A cultura do feedback no mundo empresarial, ela é muito valiosa, as empresas incentivam. Tem empresas, inclusive, eu sei, que bonificam os funcionários que fazem isso. Se você tem uma ferramenta que você entra lá e você pede o feedback, a pessoa dá o feedback, enfim, a empresa está bonificando as pessoas que estão fazendo essa troca, estão pedindo e estão recebendo feedback, porque é a forma mais, talvez, mais fácil de você crescer, de você trazer luz para aquilo que está precisando de melhora, né? E às vezes você não consegue perceber, porque, enfim, fazer essa autoavaliação nem sempre é fácil. Então o assunto de hoje é isso. O casal se reunir, se unir, aplicar essa ferramenta para trazer luz nas forças, né? Porque às vezes vira nessa coisa do foco só negativo e você nem tem percepção de que o seu parceiro ou a sua parceira vê aquela força em você. Isso é bom, revalida um pouco essa sua força e também quais são as fraquezas. Mas para receber as fraquezas, Lu, é preciso ter uma certa maturidade, não é isso? Como é que faz para receber esse feedback e não virar uma crítica, não criar mais ruídos? Pois é. Então, por isso que existe, né, essa ferramenta, porque a pessoa já está preparada para receber. E muitas vezes ela não percebe, né? Porque é desafiante mesmo a gente perceber pontos negativos, pontos de fraqueza, né? Então, a gente até sabe já algumas coisas. Agora, será que isso que eu encontro em mim, que eu acho que eu não sou boa, não sou capaz, eu tenho como fraqueza, é exatamente a mesma questão para o meu companheiro, né? Para o meu parceiro? Será que ele me vê também dessa forma? Será que ele também não tem outras questões que ele consegue perceber a meu respeito que eu não percebi? Então, isso é muito interessante. Às vezes também eu acredito que meus pontos fortes, são tão maiores, que quase que eu nem percebo as minhas fraquezas. E muitas vezes O que até às vezes alguns acontece pontos. também, né, Lu? O que às vezes acontece uma pessoa coloca uma coisa como força e para outra pessoa aquilo que ela colocou como força é uma fraqueza. Ela vê aquilo como uma força e a outra pessoa vê como uma fraqueza. Então, enfim, o que a gente está dizendo com tudo isso é clareza. É mais uma ferramenta para trazer clareza para as pessoas, porque a clareza é o bem maior que as pessoas podem buscar, tanto, enfim, pessoalmente, cada um individualmente, quanto num relacionamento, Lu. Porque quando Uhum. não tem essa clareza, você continua, às vezes, fazendo e agindo de certa forma, sem, enfim, saber que aquilo, de certa forma, está subtraindo e não somando Atrapalhando. na relação. E temos uma participação especial Tem hoje alguém aqui. passando aí, ó. Tem. Sim, o objetivo sempre é trazer a clareza, né? Trazer, mostrar o que está acontecendo para que você saiba onde você está e para onde você deve ir. Se a gente não sabe onde a gente está, né? Para onde a gente vai, então tanto faz também. Então, a gente precisa mesmo organizar tudo isso. E então a gente vai falar agora, vamos começar falando sobre as forças. Então, como que funciona esse exercício? Primeiramente, você deve fazer com você antes, ou seja, listar as suas forças. O que você faz de melhor para o seu relacionamento? Como que você age, que você percebe, nossa, mas esse meu jeito é tão legal. Então, quais são as suas forças? Exatamente sobre você, somente sobre você, que contribui para o seu relacionamento. Então, aqui eu até listei aqui algumas dicas, né, para facilitar esse exercício para você. Então, assim, o que você faz de melhor? Quais são as suas habilidades dentro do relacionamento? Ou dentro da sua casa, junto para a sua família? Como que você contribui para o crescimento da sua família? Quais são as suas vantagens dentro do seu relacionamento? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus talentos? Eu tenho alguns Pode aqui falar. também, né? O que você consegue fazer muito bem, com pouco esforço, dentro do seu relacionamento. Quais são os seus conhecimentos, habilidades e atitudes de maior valor que somam para esse relacionamento? Quais aspectos positivos as pessoas destacam em você? Então, nesse primeiro momento, é você com você mesmo, né? Você mesma fazendo essa autoavaliação. Mas o ideal seria, assim, é você com você mesmo fazendo sua autoavaliação,
Mas o ideal é que você chame o seu parceiro, explique, né, contextualize, mostre essa live para ele ou para ela, né, enfim, dependendo de como é o relacionamento. E, enfim, vamos sentar, vamos fazer essa ferramenta, vamos desenrolar, vamos. Então, primeiro cada um senta numa ponta da mesa com o seu papel e, enfim, faça essa autoavaliação. Pontos positivos, como é que você enxerga? O que eu faço de muito bem? Quais são as minhas qualidades? Enfim, o que você enxerga sobre você mesma? E também as fraquezas, né, Lu? Tem perguntas aí para as fraquezas? Para auxiliar as pessoas As a ajudar um pouco? fraquezas, né? Quais são as atividades que você não gosta de fazer? Quais são as atividades que você não faz muito bem? Quais são as suas habilidades ou capacidades que precisam ser aprimoradas? Os pontos de melhoria que você poderia melhorar. Você já percebe que ali, né, não está muito bom. Quais comportamentos que você não gosta ou que geralmente falam que você não tem um comportamento muito bom, né? Que você recebe um feedback mais pro negativo. E quais são os seus hábitos também, hábitos negativos, hábitos ruins. Aí você coloca em fraquezas. Essas são as suas Exatamente, fraquezas. tarefas importantes que você tem dificuldade em realizar é realmente fazer uma autoavaliação. Mas nesse momento, né, vamos só repetir para ficar claro, né? Repetição ajuda às vezes, é você com você mesmo, você com você mesma, cada um com seu papel, analisando você mesmo. Então, quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas? E depois disso, Lu, acabamos de fazer essa análise, acabamos de sentar e temos uma lista. É comum as pessoas, na hora de fazer isso, colocar muito foco no negativo. E ok, não quero que você passe pano, não. Se tem algo que tem que ir para as fraquezas, coloque lá, liste tudo que tem que listar. Isso não vai ser usado contra você. Não, já não senta na defensiva. Nossa, mas se eu listar isso aqui, enfim. Entra realmente de peito aberto para fazer isso, de coração, porque isso vai, de certa forma, lembre, né? Isso vai. A ideia é que no fim do trabalho dessa ferramenta isso impulsione, melhore o relacionamento. Então, não passe panos quentes, mas foque um pouco no positivo. Não seja tão rigoroso, rigorosa com você mesmo. Pare e pense realmente. Peraí, por que as pessoas me elogiam às vezes, né? O que eu percebo que eu faço muito bem? Enfim, seja generoso e generosa também nas forças, né, nos pontos positivos. E aí depois, como é que faz? Você já tem a tua lista, né, dos pontos fortes e das fraquezas. O seu companheiro tem também a lista dele, né, dos pontos fortes e fraquezas. E aí depois, como é que faz? Depois a gente passa então para essa cultura, que seria a segunda ferramenta, dentro da mesma ferramenta, que é a cultura do feedback. É a hora do seu parceiro, da sua parceira, escrever as forças e fraquezas que ele ou ela enxergam em você. Então é hora de você saber a visão do outro sobre você. E aqui talvez vai ser muito esclarecedor. Talvez você vai se surpreender, porque você vai receber alguns pontos fortes, que de certa forma são tidos como elogios, né? Enfim, o seu parceiro ou sua parceira está te trazendo os pontos fortes, é um elogio. E talvez ele ou ela nunca verbalizou esse elogio para você. Talvez você vai se surpreender com o que vai aparecer aqui na lista de pontos fortes. E o mais importante, talvez, é ter uma maturidade muito grande para as fraquezas que o seu parceiro ou a sua parceira vai colocar nessa lista. O ideal que a gente fala é agradeça, simplesmente agradeça. Por mais que você, no primeiro momento, aquilo desce meio que quadrado, ou você não aceita muito, a intenção aqui não é que vocês partam para discussão e vão debater sobre aquela fraqueza que a outra pessoa... Não, aceite aquilo como um presente para você concordando no primeiro momento ou não, e aí você de repente passa para um momento de reflexão sobre aquilo que foi colocado, enfim. A ideia não é um embate inicial, porque se for para gerar mais briga no relacionamento, esqueça essas ferramentas. Essa ferramenta, por exemplo, a gente está trazendo ela para que vocês melhorem, vocês cresçam como casal. E para que isso aconteça, é necessário essa maturidade para receber o feedback das suas fraquezas. E, enfim, se a outra pessoa está percebendo aquilo como fraqueza, pode ser que existe ali aquela coisa, onde tem fumaça, tem fogo. Então, no primeiro momento, só receba, agradeça pelo feedback, não parta para justificativas e tudo mais, porque isso vai desencorajar a pessoa a te dar mais feedbacks no futuro. E esses feedbacks Exatamente. são importantes para o crescimento da relação. Sim,
Exatamente. E aí a gente tem um exemplo de um casal, na verdade a gente até fez, né? Assim, para que a gente possa ilustrar de uma melhor forma aqui. Você tem aí, né, o casal. Tem. A gente criou um A casal, a gente Joana criou e o Pedro. isso, a Joana e o Pedro, né? Nós criamos um casal fictício aqui, e nós criamos aqui, enfim, nós simulamos esse exercício sendo feito, então, né? Uhum. Então, eu vou até dar uma colada, tá aqui do lado aqui, né? A Joana sentou para colocar as fraquezas e as forças dela. Então a Joana colocou, olha, as minhas forças. Eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa que fala o que sente, enfim, eu sempre me expresso, eu não fico guardando. E eu sou organizada. A Joana viu isso como as suas forças, então. Carinhosa, fala o que sente e organizada. E quais são as fraquezas que a Joana colocou sobre ela? Ela colocou, olha, eu gasto muito. Eu tenho uma certa compulsão por compras e, enfim, eu acabo gastando muito. E sou meio preguiçosa. Eu admito que eu sou meio preguiçosa para algumas tarefas, enfim, para algumas coisas que precisam ser feitas, eu sou meio preguiçosa. O Pedro colocou o seguinte, né? As minhas forças. Eu sou trabalhador, enfim, eu estou sempre disposto para o trabalho, eu estou, enfim, sempre dedicado, eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu sou um bom pai, enfim, ele colocou isso como uma qualidade. Estou sempre presente, estou sempre preocupado, participando da criação dos meus filhos. E eu sou amoroso, então eu sou uma pessoa amorosa, enfim, procuro sempre estar demonstrando o meu carinho, o meu amor. E aí é outra questão, né? Se é que ele está demonstrando a mesma linguagem da parceira? Esse é assunto para outra live, né? Linguagens do amor, que a gente já abordou semana passada e vamos abordar no futuro. Mas enfim, ele se sente, é uma força dele, ele se percebe dessa forma. Eu sou uma pessoa amorosa. Fraquezas, ele falou assim, eu não aceito muito críticas. Eu rebato muito críticas, enfim, não consigo aceitar muito bem, me fecho, fico estressado com críticas. E sou uma pessoa muito teimosa. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, enfim, eu vou e não tá dando certo, as pessoas estão me falando, eu continuo, sou uma pessoa muito teimosa, às vezes eu quebro a cara com essa minha teimosia. Essa foi a primeira parte da autoavaliação que cada um fez. E aí eles passaram para a parte do feedback, então, né? Agora a Joana vai falar do Pedro e o Pedro vai falar da Joana. E aí o Pedro vem para a Joana e fala assim, olha, eu percebo que você, uma força que você tem, é que você é uma pessoa muito organizada. E aí ela olha para a lista inicial dela, tinha organizada lá, ela tinha colocado organizada. E isso vale como um reforço positivo. Ela já se vê assim, ela ainda recebe esse feedback do parceiro, isso soma, isso vira uma validação, reforça ainda mais essa validação. O que provavelmente vai fazer que ela se torne ainda mais, porque além dela achar aquilo bom, ela recebeu isso como feedback. E ele colocou também, você é uma pessoa muito positiva, isso de certa forma ajuda a nossa relação, a sua positividade, enfim, você está sempre procurando as coisas positivas, uma forma diferente de enxergar a vida, e isso de certa forma me contamina também, quando eu estou de repente na minha teimosia, você vem com a sua positividade, e a Joana acaba de descobrir uma outra coisa que talvez ela nem estava passando pela cabeça dela. Ser positiva talvez era algo tão automático para ela, né, Lu, que ela nem talvez estava trazendo isso à luz da consciência. Vê o parceiro e diz isso para ela, e de certa forma isso soma. E aí vem os pontos fracos que o Pedro fala sobre a Joana. Ele falou, por exemplo, falou assim, você às vezes é muito sem educação, você é muito bruta, você, enfim, a forma como você se comunica. E aí que é o engraçado, né, porque ela tinha colocado como positivo dela, que ela fala que... Não é? Eu falo o que sinto, eu sempre me expresso. Ela via isso como algo positivo. Só do jeito que ela estava fazendo, para ele soava como sem educação. E talvez ela não tinha percebido esse limite, né? De você sempre se expressar, enfim, você sempre falar o que sente e você de repente começar a fazer isso com brutalidade, né? Porque você pode ser uma pessoa sincera, que fala sempre o que sente, que se expressa, mas sempre respeitando o limiar do respeito, né? Não ultrapassando essa linha do respeito. E para ele isso era visto talvez como sem educação, uma fraqueza sua que você é meio sem educação. Então isso é muito importante, porque ali ela já recebe isso. Enfim, no primeiro momento ela só recebe isso. O que a Joana falou do Pedro? Pedro, você é uma pessoa muito amorosa. Olha o reforço positivo. Ele também tinha colocado que ele era amoroso. Então vem um reforço positivo. E ela colocou que ele é criativo.
E ele não tinha colocado que ele era criativo. Então isso às vezes, talvez, ele, nossa, que pô, criatividade. Eles conversam mais sobre isso. Lá e falam assim, nossa, em tais situações, pô, você tem uma criatividade, enfim, que aflora e tudo mais. Eu acho isso muito legal em você. Eu não consigo ter essa criatividade, eu admiro isso em você. Então já somou, né? Ele já tem a listinha dele de forças e ainda veio mais uma força que ele nem percebia que ele tinha. E aí quando vem nas fraquezas, né, ele fala que ele é muito competitivo, né, enfim. E aí tem uma questão da competitividade, né, Lu? Às vezes uma pessoa vê de um jeito, às vezes outra pessoa vê de outro jeito. É. Então, por isso que a gente precisa fazer esse exercício, porque a forma como você enxerga, muitas vezes, é diferente da forma do seu parceiro. Pode ser que ele enxergue como ser competitivo é uma característica positiva, né? E ela como uma característica negativa. Isso depende. Isso é muito pessoal. Como ser sincero ou ser uma pessoa mais agressiva pode ser algo muito positivo para várias pessoas e não ser muito positivo para várias outras pessoas. Então, o que importa é o que o seu parceiro acha, o que o seu parceiro vê em você como forças e fraquezas e você vê nele, né? Porque opinião, cada um tem a sua. Então, por isso que é importante colocar isso, fazer essa lista, e aí você enxergar ou até mesmo mostrar para ele como você o vê. É muito interessante esse exercício, porque muitas vezes as pessoas não têm noção de como elas estão sendo vistas pelo outro. E isso é muito bom, porque alinha muito, né? Os dois, ambos. E aí você pode crescer mais ainda, né? Porque quando você recebe um feedback positivo com relação às suas forças, é um espetáculo. Agora, quando você recebe um feedback negativo, você achando que era uma força, isso seria ruim se não fosse visto como um feedback só da aceitação. Ó, ok, obrigada, deixa eu agora ver aqui o que eu posso fazer para trabalhar isso daí. Então, o objetivo dessa ferramenta é isso, né? É trazer a clareza das suas forças e fraquezas e do seu parceiro, para que vocês alinhem e façam o melhor relacionamento. E um pode contribuir, né? Então, isso que é interessante. Às vezes, uma fraqueza sua não tem problema, porque ela, em contrapartida, tem a força do outro, que pode organizar e equilibrar esse casal. Então, é muito bom isso. A gente até listou poucas coisas aqui, para não ficar muito longa a live, mas você pode listar muitas O ideal é características, que né, façam muito isso, né? Que listem fortes. muitas. Isso, para que você tenha um apanhado maior, né? Para que vocês consigam organizar melhor aí o relacionamento de vocês. E aí vem a grande promessa, né? Enfim, a grande promessa dessa live é aplique essa técnica e neutralize as fraquezas do seu relacionamento. O importante nesse momento, então, depois de vocês já terem conversado, alinhados, enfim, ter agradecido o feedback, se você não entendeu, às vezes, você pode até perguntar. Não estou falando que você não pode não questionar. O que eu disse é, não seja reativo com a fraqueza que o outro teve. Você pode até falar assim, pô, me fale mais sobre isso, como é que você enxerga? Mas sem agressividade, aceite esse feedback, porque é um presente, feedback é um presente. E, enfim, quando vocês conversam, se acertam sobre isso, o último passo, então, da ferramenta é o seguinte: quais forças que eu tenho, uma ou mais combinadas, que se eu usá-las, eu posso anular uma fraqueza minha. Por exemplo, vou olhar por exemplo novamente. A Joana, ela tem, né, ela se colocou a fraqueza de gastar muito. Sou uma pessoa muito compulsiva e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ela colocou uma força de organização, que ela é uma pessoa muito organizada. Se ela usar essa organização dela, enfim, com outra força, talvez que ela possa trazer também. Enfim, o Pedro falou que ela é positiva e organizada, então trazer essa positividade com essa organização. Se eu combinar isso, será que eu não consigo, de certa forma, diminuir ou neutralizar aquela minha fraqueza? Então a ideia é isso, que você começa a reunir forças da sua lista, que se juntas forem usadas, enfim, se você organizá-las e colocá-las juntas e colocarem para trabalhar juntas, elas vão neutralizar uma daquelas suas fraquezas. Então você vai lá e corta aquela fraqueza, enfim, essa fraqueza eu posso combatê-la com essa e com essa força que eu tenho dentro de mim. Então você começa a trazer essa luz, fazer esse trabalho, enfim, de neutralizar as fraquezas no relacionamento.
com a ajuda do outro, né? Porque, enfim, ele vai trazer forças que provavelmente você não percebe em você. E essa força que ele vai trazer de presente para você vai ajudar, vai somar, enfim, para que esse relacionamento melhore, para que vocês neutralizem a fraqueza, né? Porque a ideia realmente da ferramenta é essa, é vocês terem um autoconhecimento para potencializar ainda mais as forças do casal, forças como indivíduos e força como um casal realmente, né? Casal. Exatamente. Então, para que vocês possam, enfim, caminhar. Mas, novamente, é preciso que vocês estejam determinados, que vocês queiram realmente trabalhar, melhorar. A gente está Abertos, trazendo uma né? série de orientações Abertos. aqui. Uhum. Nós estamos trazendo uma série de orientações aqui, de ferramentas, de coisas que são comprovadas, que já foram aplicadas em clínicas, já que já tivemos resultados comprovados. Mas aí, vamos ter ânimo de pegar essa lista? Vamos sentar junto? Vamos se propor a ficar o quê? Vocês vão demorar o quê? 1 hora no máximo, estourando para fazer essa lista. Coloca lá 10 minutos para listar suas forças. 10 minutos para listar suas fraquezas. 10 minutos para apontar as forças do outro. 10 minutos para apontar a fraqueza do outro. Aí já foram 40 minutos. E nesses 20 minutos finais, vocês só vão dar uma alinhada. Vão comunicar, vão passar a lista, vão somar, vão, enfim, se esclarecer sobre alguns pontos que não ficaram tão claros. Vão neutralizar essa fraqueza. Pronto, a ferramenta está pronta. Trouxe uma clareza gigantesca, trouxe um autoconhecimento gigantesco para o casal. Mas demanda esforço, né? Não basta vocês ouvirem aqui. E é importante fazer isso em tempos, Thiago? O que você acha? É importante fazer isso de tempos em tempos, porque de tempos em tempos nós mudamos. Às vezes a gente adota novos comportamentos, às vezes velhos comportamentos ficam para trás. Qual a cadência ideal para fazer isso? Eu acho que cada casal tem a sua cadência. Vocês vão fazer isso, vão se organizar, provavelmente vocês vão, enfim, sair dali com um plano de ação para neutralizar aquelas fraquezas. Pode ser que não seja tão simples assim, no papel parece tudo muito bonito, mas enfim, deixar aquela compulsão só com essa organização e tudo mais. Às vezes vai precisar se apoiar um pouco no parceiro também, enfim, olha, pô, você sabe que tem essa questão, me auxilia, quando você vê, perceber, de repente, pô, me dá um alerta, enfim, começa a melhorar. Se depois de 2, 3 anos, de repente percebe que nós estamos precisando alinhar novamente, porque tá tendo ruído, está tendo coisas aqui. Vamos sentar, vamos refazer aquela ferramenta. Enfim, casais inteligentes crescem juntos, né? Tem um livro muito famoso que se enriquecem juntos, né? Então eu tô pedindo licença poética para mudar aqui. Casais inteligentes crescem juntos. Se vocês acham que o universo vai fazer tudo por vocês, estamos casados e vamos deixar deixa a vida me levar. O amor constrói, o amor supre tudo. Sozinho. Enfim, sinto muito dizer. Eu conto para eles ou você conta, Lu? Que só isso não resolve. Porque é um trabalho, é uma decisão, né? Você conseguir numa relação amorosa, numa relação de bem-estar, é uma construção diária. É preciso o tempo todo vocês estarem acertando pequenas arestas, porque vocês são pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com criações diferentes, com valores diferentes. Então vocês têm muito mais diferenças do que coisas similares. Então, e essas diferenças geram ruídos quando não conversadas, quando você não traz a clareza, quando você não monta, quando não trabalhadas. Então, porque quando trabalhadas, elas se potencializam, um complementa o outro. Então vocês crescem. É melhor ainda. Né? Exatamente. Então está aí. A matriz SWOT, né, como essa ferramenta é conhecida, se vocês forem procurar aí, quiser dar um Google, né, SWOT é SWOT, ou do português, né, traduzido para FOFA, FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente vai fazer uma outra live daqui a algumas semanas, enfim, daqui a uns dias, falando sobre a segunda parte, né, sobre as ameaças e sobre as oportunidades. Aí nós estamos falando de fatores externos, né, não mais de fatores internos da relação, porque também a relação também é impactada por fatores externos da relação, não só por fatores internos. E a gente vai trazer uma outra live para complementar. Mas façam, o desafio enfim, a gente está trazendo aqui orientações para vocês gratuitamente, porque a gente percebeu isso, a gente trouxe como missão da nossa vida trazer isso para vocês, mas de nada vale vocês passarem o tempo de vocês aqui com a gente no ao vivo, no gravado, assistir e acompanhar isso, entrar por um ouvido e sair pelo outro. É preciso praticar, colocar isso em prática.
Pra gente fechar, Lu, se você não tiver mais nada a falar, se você tiver mais algo a falar, fale. E repasse a agenda também, o que teremos aí durante a semana, para que as pessoas possam se programar. Lembrando que segunda e quarta nós fazemos as lives pela manhã, 8h30 da manhã. Terça e quinta à noite, 8h30 da noite. Então, 8h30 tá aí para facilitar para vocês colocar um alarme, um lembrete para participarem e vir seguir as lives. O que temos mais para essa semana, Lu? Se você não tiver mais nada para falar sobre o SWOT. Não, foi bem isso mesmo, né? Esperamos que vocês façam essa tarefa e traga clareza, como a gente sempre fala, né? A gente precisa saber onde é que a gente está, o que está acontecendo para que a gente possa organizar uma mudança, possível mudança. Então, amanhã à noite, a gente vai fazer uma live sobre questões que a maioria das mulheres reclamam e que os homens nem imaginam. O pesadelo de todas as mulheres e que os homens nem sonham, é isso? Exatamente. Assim, a gente colocou essa live aqui, né, esse tema, porque a gente recebe muita queixa no consultório, então elas falam muito sobre isso. E posso dar um spoiler? Pode, dá um spoiler pra galera que tá aqui, enfim, vamos lá. Então, é com relação à relação sexual que elas reclamam. Então, a gente vai falar amanhã, às 8h30 da noite, sobre esse tema. É muito interessante. E na quarta-feira, pela manhã, a gente vai falar sobre a fragilidade no relacionamento. Quais são as fragilidades do seu relacionamento? Também a gente vai passar uma ferramenta para que você descubra quais são. Porque muitas vezes a gente só reclama, os dois ficam reclamando ao vento. Agora, quando você coloca isso num papel, através também de uma outra ferramenta que a gente vai passar para vocês, vocês conseguem perceber, identificar, olhar, enxergar muito mais facilmente. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre comunicação. Ou seja, quando você fala, a sua esposa entende o que você fala? Quando você pede alguma coisa, ela entende o que você deseja? Ou não? Ou você pede uma coisa, ela faz outra e fica nesse conflito. Então, a gente vai falar quinta-feira sobre comunicação. Como melhorar a comunicação. Como falar de uma forma em que ela vai entender. Como você pode falar, pedir algo em que ele entenda, né? E faça e perceba que exatamente o que você quer. E na quinta-feira, então, segunda e quarta de manhã, né? 8h30. E na terça e quinta à noite, às 20h30. Se vocês puderem, indiquem também a nossa página, Juntos na Mesma Direção, para pessoas que vocês conhecem, que vocês acham assim, nossa, seria legal essa dica para eles, seria legal para que o relacionamento deles melhore, então eu vou passar, né, vou indicar essa página. Na nossa página, então, também tem as lives, né, sempre vai colocar lá todas as lives, vai ficar no IGTV. E também tem algumas dicas em posts, né? Nos feeds a gente colocou também. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem pra gente, mandem no direct, mandem em comentários, a gente responde. Caso vocês também tenham alguma sugestão de live, também pode colocar ali. Apesar de a gente já ter todo um cronograma, não tem problema, a gente organiza e coloca ali também o seu tema, tá bom? Então eu só tenho a agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida a gente está aqui à disposição e até amanhã. Tchau, tchau. Exatamente, pessoal. Sigam juntos na mesma direção. Vamos, enfim, sincronizar as bússolas aí, né, de cada indivíduo do relacionamento para que vocês possam realmente caminharem na mesma direção. Então, eu agradeço a todos que participaram aqui com a gente no ao vivo, eu agradeço a todos que, enfim, estão acompanhando aí no IGTV. Deixa o seu coraçãozinho, se você não deixou o seu coraçãozinho ainda, mande para as pessoas que estão precisando dessas orientações também no relacionamento. Eu, a Lu, enfim, depois de muita vivência em consultório, ajudando pessoas que vêm em procura disso, a gente formatou e trouxemos as principais questões que realmente ajudam, né? E existe uma eficiência, já existe aí um resultado já comprovado. Estamos trazendo isso para vocês diariamente aqui, para que vocês possam, enfim, se deliciarem e praticarem, aplicar essas ferramentas, porque, enfim, existe sim solução, existe sim forma de você melhorar esse relacionamento. Acredite, não desista, siga lutando, siga brigando. Um abraço a todos, a gente se vê então amanhã, 26 de fevereiro, terça-feira, 8h30 da noite, com mais uma live. Quais são os pesadelos das mulheres e que os homens nem sonham. Até amanhã, gente. Um abraço.